Altitude FM. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa do Geração 2000, uma tertúlia juvenil que dá foco aos problemas que os jovens e a restante sociedade atravessam neste milénio. Já sabe que nos pode acompanhar em 90.9 FM, em altitude.fm ou nas nossas redes sociais, em concreto no nosso Facebook. Hoje o tema é a transição digital. A passagem do átomo ao bit é considerado uma das maiores revoluções da história do ser humano, mas acarreta bastantes desafios. Para além disso, a inteligência artificial, outro dos temas, assumiu um papel reforçado no cotidiano da sociedade através de novos programas e ferramentas capazes de desenvolver tarefas, fazer tremer e questionar os limites destas tecnologias. Neste programa tenho Carlos Xavier, aluno da Escola Secundária Afonso de Albuquerque, muito obrigado, e tenho Diogo Diniz, estudante e professor auxiliar do Instituto Superior Técnico em Lisboa. Muito obrigado aos dois, mais uma vez, por estarem neste programa. Começava por ti, Carlos. Para os ouvintes que ainda estão um pouco, não estão muito inteirados com esta temática da transição digital, o que é isto? Isto é muito mais que um simples telemóvel, um simples computador. O que é isto da transição digital, na tua opinião? Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer pelo convite e felicitar-vos pela iniciativa. Transição digital, hoje em dia nós podemos vê-la um bocadinho em tudo, é desde, por exemplo, na escola, temos o exemplo do projeto piloto dos manuais digitais, que tem a ver com a transição digital, estamos a experimentar se funciona, por assim dizer, trocar os manuais em papel para formato digital. Desde a utilização das ferramentas digitais, o que foi muito impulsionado pelo Covid, foi começarmos a usar mais o trabalho online, teletrabalho, ferramentas de comunicação à distância. Portanto, a transição digital está um bocadinho em tudo hoje em dia e acho que tem algumas vantagens, como manter o contacto, permite trabalhar à distância. Pronto. Já vamos aos limites dessa transição digital e para isso Diogo chamava-te à conversa. Esta transição está cada vez mais assimilada, como o Carlos referia, tanto agora na pandemia, com o trabalho à distância, mas ainda assim há partes da sociedade que, nomeadamente a mais idosa, que ainda não acarretou estas mudanças. É preciso um processo de alguma simplificação para que estas temáticas e estes quase hábitos que nós jovens já podemos ter bem assimilados, a população mais velha ainda não o tem. Na tua opinião, como é que a sociedade pode mitigar este problema? Desde já boa tarde, cumprimentar todos os ouvintes e agradecer tanto ao João como à Altitude pelo convite. Para responder à pergunta, não é tão trivial assim. A transição pressupõe, aí está a transição, que é um bocado contraprocedente. Nós começamos por tentar começar a digitalizar tudo, a virtualizar tudo, só que temos que oferecer opções a agentes mais idosas para conseguirem continuar a acompanhar sem necessitar dos acessos online, dos acessos virtuais, que usualmente são mais difíceis para eles. Mas a nível de mitigação mesmo, acho que o investimento que temos de fazer é mesmo em nível de design de aplicações, a nível de acessibilidade de aplicações, ou seja, temos de observar as necessidades, como em todo o produto, e tentar adaptá-las a toda a sociedade. Não é só tipo há agentes a quem agora tem sido adaptado, ao pessoal mais jovem, ao pessoal adulto em idade de trabalho, e acho que fundamentalmente também importante seria continuar, quando a faixa adulta sai do trabalho, continuar a manter o contacto com as tecnologias e com a informação, de forma a não perderem o tato.
Já iremos a esse investimento e está bem designado neste plano de recuperação e resiliência para nomear alguns projetos, mas falando mais concretamente, Carlos, do território onde nós vivemos, somos os Três Guardenses, e vivemos num território no interior muito envelhecido. Os últimos censos clarificaram bem essa realidade. Por exemplo, o simples acesso à internet, o simples acesso, por exemplo, talvez até à rede móvel. Já não há essa realidade tão marcada neste território, mas talvez há 15 anos haveria. É uma dificuldade para essas populações mais isoladas e, vamos dizer, mais idosas, de terem acesso a esta transição digital e aos meios que ela propõe. Mas, na tua opinião, daquilo que tu vês no teu dia-a-dia, achas que essa realidade já está a ser quase apagada? Ou quando, por exemplo, tu vês essas mesmas circunstâncias, o que é que tentas fazer? É assim, olhando aqui um bocadinho para o Distrito da Guarda, eu acho que, por exemplo, falando em termos da rede 4G, já na maior parte das aldeias, na maior parte dos sítios, já há acesso à rede, já passaram vários anos desde que a tecnologia foi implementada e na maior parte dos sítios acho que já conseguimos ter cobertura. Agora, o que ainda não acontece é que se calhar nem toda a nossa população idosa consegue ter acesso a um telefone, a um smartphone para aceder às tais plataformas até da Câmara, dos serviços digitais. Tanto é que nós vemos que às vezes a Câmara, para tentar mitigar um bocadinho essas falhas, quando são determinadas coisas que afetam muito essas populações, acaba por criar uma equipa, e que eu acho que é uma boa iniciativa, que se desloca junto das pessoas para conseguir fazer inquéritos ou resolver os problemas. Mas sim, acho que ainda podemos ver que há determinadas pessoas que, apesar de já haver a parte da infraestrutura, como acaba por não haver depois muito apoio para adquirir os equipamentos, ou também não haver a formação necessária para as pessoas conseguirem fazer a tal transição digital, que ainda acabam por ser postas um bocadinho, acabam por ser indiretamente postas um bocadinho de parte, pronto. Uhum. E falando novamente dos jovens, até porque a Unesco nas últimas semanas defendeu a limitação de telemóveis na escola. A Unesco reconhece que o uso de telemóveis, computadores e outros dispositivos pode ter benefícios de aprendizagem, mas a Agência Internacional alertou para a necessidade de pesar muito bem estas potenciais vantagens contra os seus muitos conhecidos riscos, um deles o ciberbullying. Para ti, Carlos, e dizendo que muitos destes casos apontados da Unesco foram reconhecidos tanto no ensino básico como no ensino secundário, achas que deve haver um recuo das escolas, destes institutos, para que estes fenómenos sejam quase novamente apagados, como o ciberbullying, ou deve haver uma política de progressão no combate a estes? Isto é uma resposta um bocadinho polémica, por assim dizer, porque acaba por haver muitas opiniões, mas na minha opinião, eu não sei se proibir é a solução, porque vamos supor, vamos retirar os telefones, que tem muitas vantagens, mas tem muitas desvantagens. Acabamos com o ciberbullying, mas depois volta a haver o bullying na sua. Sem ser ciberbullying. Pronto, voltamos ao bullying. Portanto, eu acho que tem que haver isto, pode ser trabalhado em cidadania e dentro das escolas, tem que haver políticas para tentarmos progredir e não haver bullying nem cyber, nem bullying físico, nem cyberbullying. Agora, eu vejo sim, sendo eu aluno de uma escola, que os telefones têm muitas vantagens, mas também têm muitas desvantagens. Portanto, eu acho que cabe-nos a nós, aos nossos pais, aos nossos professores, conseguirmos mostrar que a vida não é só o telemóvel, é muito útil, eu também gosto, e se calhar se me esquecer dele em casa também vou notar, vai-me fazer falta, mas não podemos ficar tão dependentes, a Era vida não mesmo é isso só. permite-me interromper-te, era mesmo Uhum. isso que eu te ia questionar de seguida, que era, tu no teu dia-a-dia, na escola secundária Afonso de Albuquerque, tu chegas, por exemplo, no intervalo das 10, eu também fui aluno nessa escola, mas tu vês essa presença muito forte dos telemóveis e muitas vezes, quando, durante estas semanas, o calor foi predominante na Guarda e no resto do país, por exemplo, as atividades que muitas vezes nós tínhamos, o jogar à bola ou ir à rua ou fazer outras atividades ao ar livre.
Achas que essas, quase como relações que são criadas, e que muitas vezes o telemóvel interrompe, estão em risco? Vês isso no teu dia a dia? É assim, na minha escola eu acho que tenho um bocadinho dos dois mundos, como acaba por ter muitos alunos, eu consigo ver, temos vários tipos de pessoas e conseguimos ver grupos de, por exemplo, eu, que eu tenho o telefone no bolso e, por exemplo, uso para me encontrar com amigos meus de outras turmas, mas depois estamos a conviver, vamos à rua. Consigo também ver gente no campo, então agora que está calor no campo, a jogar, a ir passear, mas depois também vemos alguns miúdos, ou alguma, que até estão juntos, só que estão mesmo a jogar. Portanto, acaba por ainda há um bocadinho de tudo. Pronto, eu acho que devíamos caminhar era para temos telefone sim, mas vamos conviver, vamos à rua, vamos jogar, vamos fazer exercício. Mas acaba por ter um bocadinho das duas realidades. Diogo, esta realidade, falamos agora no ensino básico e no ensino secundário, muitas vezes não é vista no ensino superior, até porque tanto o telemóvel ou o tablet, o próprio computador, são utilizados já de forma totalmente normal em aulas, e tu que és professor auxiliar notas bem isso, mas esta realidade muitas vezes estar em intervalos, em tempos livres e num mero café, numa esplanada, verem pessoas, vamos dizer o termo, coladas ao telemóvel. Achas que isso poderá ser um perigo? Que conselhos é que essas pessoas deveriam acarretar? Pá, desde já eu sou um mau exemplo. Como sou estudante de engenharia informática, é um bocado complicado porque nós passamos daquela transição de ter um telemóvel para, para aceder às redes sociais e tudo mais, para passar a ser uma ferramenta de trabalho. Ou seja, eu acho que nos últimos tempos, se for ver o histórico das minhas aplicações, o que está mais alto ou é o Spotify, enquanto estou no trânsito, ou então mesmo o e-mail. Pronto. A nível de aulas também, estar sempre com o computador e tudo mais, como são aulas mais práticas, mais focadas mesmo em programar e em estar diretamente com tecnologias. A nível do café e a nível de tempos livres, se calhar eu acho que não é tão grave como era no ensino secundário e no ensino básico. Hum. Ahm, sim, Sim. eu acho que tu deixas de ter tanto essa dependência. Ou seja, pelo menos, aí está, é a esfera que eu tenho acesso, é que tu chegas a um ponto que já estás tão farto de estar ligado que tu simplesmente queres desconectar a certo ponto. Já é esse travão. Exatamente. Ok. Ahm, Fora isso, sim, eu continuo a haver pessoas que não deixam, continuo a haver pessoas que estão constantemente ligadas online, que estão constantemente no TikTok ou outras redes sociais. Mas acho que, por exemplo, a nível corporativo, seja de Apples e Androids e tudo mais, têm feito um esforço para travar isso. Por exemplo, no iOS tem aquela função para bloquear o tempo de acesso a certas aplicações. Por exemplo, TikTok, estás a passar demasiado tempo, não das conta. Ele simplesmente diz: atingiste o limite e para. E acho que é um bocado essa sensibilidade que vamos ganhando ao longo do tempo. Mas os próprios sistemas da universidade, atualmente são todos online. Os próprios materiais, não há já aquela cultura de se calhar há 20, 30 anos, de ir a uma biblioteca talvez, ou ir folhear materiais de apoio que estão disponibilizados em alguma sala da própria universidade. Achas que pode trazer desvantagens também ao ensino, ou é simplesmente a transição digital a atuar no seu todo, no seu cômputo geral? Eu acho que é a transição, mas é um bocado uma faca de dois gumes. É um bocado complicado porque muitas das vezes o acesso que os estudantes fazem a certos manuais, a certos trabalhos, nem sempre são legais, provenientes de outras fontes, então não tens o apoio ao autor. Ou seja, creio que lida a que haja menos fundamento para fazer livros e fazer sebentas e tudo mais, porque pode estar tudo online. Por outro lado, eu acho que o melhor é mesmo a acessibilidade que isso dá. Por exemplo, nós vivemos na Guarda, estou relativamente longe de Lisboa. O tempo que eu passo entre Guarda Lisboa, Lisboa Guarda, estou a ver uma seventa ou estou a ver um livro, tudo no telemóvel ou no computador, ou e-readers. Ahm, por isso, por um lado, eu acho que sim, de facto é a transição. Simplesmente acho que
que a transição está a ser de tal forma rápida que ainda não nos estamos a adaptar completamente. Mas Então, vamos chegar lá. falávamos há pouco da acessibilidade, até porque estão novamente alguns fundos do PRR para a reforma para a educação digital. Isto são fontes do site do Governo, em que os objetivos, entre os quais reforçar as competências digitais da população enquanto ação integrada da política pública, atualizar e modernizar quer os espaços didático-pedagógicos de educação formal, quer os de educação não formal, promover um acesso mais democrático e igualitário da comunidade educativa às tecnologias e combater os estereótipos de género no domínio das tecnologias digitais, incentivando igual participação de ambos os sexos e estimulando percursos formativos de raparigas nas tecnologias de informação e comunicação. Começando este tema por ti, Diogo, já irei, Carlos, mas iria começar por ti no sentido em que nós ainda somos do tempo do Magalhães. Nós ainda somos do tempo Nós do ainda Magalhães. somos do tempo do Magalhães. E desde então, achas que houve mais algum programa tão forte como entregar literalmente computadores para a mão de estudantes para desenvolver esta transição digital? Ou desde então, desde 2008, é um bocado antigo, que nunca houve um programa tão forte nessa tema da transição digital? Dizer que o programa Magalhães foi um programa forte também é um bocado Foi complicado. um programa Porque pioneiro, vamos dizer. foi um programa pioneiro, mas aí está, falhou em muitas fações. Ou seja, o Magalhães teria sido oferecido como uma ferramenta de aprendizagem e acabou por ser, para muitos, pelo menos do feedback que eu tenho, uma ferramenta para jogos. Ou uma ferramenta para passar o tempo. E acho que voltamos sempre ao tema da literacia digital. Eu acho que esse é o grande problema que temos atualmente, sendo que as idades de contacto com tecnologias estão cada vez mais jovens. Acho que a literacia é o mais importante neste momento. E o Magalhães, sim, na altura, deu contacto a certas pessoas para essas tecnologias, e tínhamos a oferta das AES, não, Sim. era AES que chamava, não era? Que tínhamos TICs e coisas do género para nos ensinar de facto a usar Words, PowerPoint e tudo mais. Eu acho que isso foi o melhor que tirámos do Magalhães mesmo. A nível de programas tão fortes, acho que não houve praticamente nada, sem ser a obrigação na altura do Covid de facto oferecerem uma alternativa às aulas para acesso online. E ia passar muito para esse tema do Covid, até porque as aulas, Carlos, passaram a ser completamente online, não havia outra solução. Apesar disso, muitos alunos não tinham computador, nem tinham condições em suas casas para ter estas sessões online. Segundo uma notícia em julho de 2022, um em cada 3 computadores e sistemas de ligação à internet entregues nas escolas para posteriormente distribuir por alunos e professores continuam guardados nos estabelecimentos de ensino, segundo o relatório de contas do Tribunal, relatório do Tribunal de Contas, assim é que é, divulgado naquela semana. Da tua experiência, houve dificuldades? Qual é o balanço que tu fazes desta quase experiência do ensino online? E já agora, quais foram quase as lacunas que ficaram dessa altura, na tua opinião? É assim, na minha opinião, e acho que aqui quase todos concordamos, eu acho que é sempre preferencial ensino pessoa para pessoa, pronto. Portanto, não há nada como ter aulas, como estar lá, nós vamos aprender sempre muito mais, e há estudos que o provam, não é? Aprendemos mais, acabamos por estar mais concentrados, temos a relação com os outros, portanto acho que faltou, mas isso, faltou a relação com os outros, faltou vermos a professora, nós estamos em casa, acaba por haver sempre uma facilidade um bocadinho maior de nos distrairmos, tanto é que viu-se que houve falhas, e as pessoas também repararam quando nós chegámos à escola, que havia falhas das matérias que foram dadas durante o Covid-19, havia falhas de aprendizagem, havia um déficit de aprendizagem naquela área, portanto acho que todos nós conseguimos perceber que realmente não pode funcionar, mas nunca é sempre a mesma coisa. Já foram colmatadas
na tua opinião? Eu acho que já foram mais ou menos, até porque já passou um ano. Não passou, ainda está a acontecer, mas já voltámos às aulas já há cerca de um ano. Dois Pronto, anos, sim. 1 a 2 anos, portanto acho que na maior parte já foram, a maior parte delas comatadas, mas claro que fica sempre alguma coisinha, porque não se pode voltar a dar a matéria toda, portanto as pessoas fizeram algumas revisões, mas fica lá sempre alguma coisa que depois nós provavelmente voltamos a aprender, ou, a não ser que não haja necessidade, pronto. Mas eu acho que houve um bocado, e mesmo ao início foi muito complicado, porque nem os próprios professores estavam preparados, nem tinham eles as ferramentas. Eu acho que ninguém estava preparado. E por falarmos da falta de literacia digital, é uma coisa que eu também vejo hoje em dia. Todos nós temos telemóveis, quase todos nós, felizmente, também temos acesso a um computador, mas mesmo assim acabamos por não saber, às vezes, fazer coisas básicas tão necessárias. Jogar, todos sabemos. Entre aspas, pronto. Mas Word, mexer nas ferramentas, no Gmail, há muita gente que tinha essa falha, e com o Covid, a tal literacia que já devia existir, a literacia digital que já devia existir, viu-se, foi aí que se deu conta que realmente era preciso haver um investimento da parte do Estado nos equipamentos, que não havia, pronto, e da parte do Estado também na formação, e começou-se só aí, e já tarde, não é, a dar formação às pessoas para a transição digital, para usarem as novas ferramentas. Começámos a ensinar os alunos, que também tiveram que aprender porque foram forçados a trabalhar num computador, não o tê-lo só para jogar, no caso do Magalhães, pronto, que foi essa tal falha. E portanto tivemos aqui, e no caso dos equipamentos, eu vejo por mim, na minha escola atualmente, não posso dizer 100%, mas 90% todos nós já temos o computador, quem quer tem o computador neste momento, mas na altura do Covid ainda nem sequer tinham chegado, portanto houve aqui já sabemos como é que são os contratos públicos, houve muita demora, desde que começou o Covid, e já voltámos à escola, e ainda quase que não havia computadores, portanto nem as pessoas tinham, e eles foram os primeiros a ter porque tinham que dar aulas, não é? Nem os alunos tinham, portanto acho que houve essa tal falha. Como ninguém estava preparado, depois toda a gente a pedir ao mesmo tempo, claro que as coisas demoram, e muitos computadores só chegaram um ano depois à escola, e acabou por retardar e tornar muito mais difícil as tais presenças nas aulas online. E nesse período em que os estudantes recebiam os computadores e tinham espaço não só e principalmente para ouvir e ter aulas, mas depois poderiam ter esse espaço não para os jogos, mas para uma curiosidade nessa literacia quase como automática, no sentido em que tu tens a curiosidade, ok, o que é que faz isto, nesse quase bichinho pelo computador. Já houve, da tua experiência, houve colegas que quase que de forma autónoma aprenderam mais com o computador, ou não sentiste muito essa curiosidade, esse desafio de querer aprender mais tendo aquele dispositivo para ele? Eu não sei se o computador foi o principal impulsionador, eu diria que foi mesmo o Covid-19. Com o Covid-19 nós tivemos que passar a fazer trabalhos, desde as fichas, pronto, a trabalhos de PowerPoint, já fazíamos antes, mas mais ainda, reforçou-se PowerPoint, Word, até Excel, portanto eu acho que, sem ser só o computador que impulsionou, o que ainda impulsionou mais, tanto a nós como aos professores, porque eu notei algumas diferenças nas aulas que ficaram mais interativas, todas as pessoas se habituaram a usar a escola virtual, que tem bons recursos, os CAUTs, coisas tão simples que às vezes é uma mais-valia para nós aprendermos. Portanto, eu não sei, o computador ajuda, claro, mas acho que quem impulsionou esse tal bichinho foi também por uma questão de necessidade, foi a pandemia. E depois da pandemia, há sempre os curiosos que continuam a explorar. No caso, eu tenho esse bichinho, portanto, e gosto de computadores e tudo, portanto, realmente, tendo um computador, vou explorar mais, mas acho que, de uma forma geral, já hoje em dia, já pelo menos os alunos já têm mais um bocadinho de literacia digital. Não digo que seja suficiente, porque há sempre coisas a aprender, mas já há mais um bocadinho. Pronto. Continuamos em direto em 90.9 FM, em altitude.fm ou no nosso Facebook. Continuamos com este tema da transição digital e vamos passar para um mundo que agora começou, ou neste podemos dizer que retomou a ter a sua importância, a inteligência artificial. Começo por ti, Diogo. Vimos a criação de algumas ferramentas como o ChatGPT, a criação também destes mecanismos por parte da Google. A Apple também está a avançar com mais programas de inteligência artificial, mas voltando à pergunta quase da praxe, o que é mesmo isto de inteligência artificial para ti? Ok, primeiro gostava só de completar o que o Carlos estava a falar.
que acho que é um bocado ainda mais agravante termos uma cadeira de TIC obrigatória que, que não ajudou para o Covid. Só queria deixar essa nota que acho que é um bocado relevante. Estás a passar 2, 3 anos, se não me engano, por uma cadeira de TIC. Sim. E sais de lá e o pessoal continua sem saber fazer um PowerPoint ou lá que seja. Acho que precisava de uma reformulação, pegando em que sentido, já agora? Eu não estudo ensino. Sim. Pronto, é um bocado difícil, mas eu acho que não é profundo o suficiente. Eu não sei, eu já tive a cadeira há algum tempo, também já não me lembro o que é que falhava e se calhar na altura não tinha a consciência para saber o que falhava. Então é um bocado mais difícil para mim avaliar. Eu acho que compete mais aos professores verem o que é que está a falhar e, e reportar a quem devem. A nível da inteligência artificial, a inteligência artificial não é uma coisa nova. Portanto, a inteligência artificial anda aí desde há muito, muito tempo. É quase tão antiga quanto os computadores, se não mais. O boom da inteligência artificial neste momento, a inteligência artificial sendo métodos que tentam emular a nossa forma de pensar, emular a nossa forma de fazer coisas. O único boom que aconteceu neste momento foi os acessos a hardware mais baratos, o começo de fazer inteligência artificial com placas gráficas, que ajudou de facto a termos redes mais complexas e métodos mais complexos para fazer inteligência artificial. E falando dos desafios, é porque tanto a União Europeia como os próprios governos estão já a criar comissões de trabalho para tentar limitar alguns exageros e, por exemplo, falando em trabalhos académicos, o plágio. Da tua experiência e daquilo que é a tua análise, quais serão os principais desafios desta ferramenta? Os desafios são exatamente como disseste, Sim. temos plágios, mas eu acho é uma questão um pouco mais controversa e um pouco mais complicada, porque se nós olharmos para a altura que começou a haver internet e começou a haver material acessível na internet, tu podias alegar exatamente a mesma coisa. Ou seja, oh meu Deus, agora temos o Wikipédia, o pessoal vai tudo plagiariar a Wikipédia. Ou temos o Google, o pessoal vai tudo plagiariar os materiais da Google. Eu acho que a opção responsável é mesmo usar o ChatGPT como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de pesquisa. Ele ainda não está completamente otimizado de todo, ainda tem falhas. Eu tenho trabalhado e tenho feito bastante recurso ao ChatGPT para certos projetos e de facto ainda é muito falhoso. A nível dos plágios e tudo mais, temos de fazer o que sempre fazemos, ou seja, se alguém nos entra em casa e descobre como é que funciona a nossa fechadura, nós mudamos fechadura. O mesmo acontece com os plágios, ou seja, se os alunos encontram uma nova forma de plagiar, nós temos de encontrar uma nova forma de detectar o plágio. Muito bem, Carlos, falámos já de uma ferramenta em questão do ChatGPT e falando, por exemplo, do plágio e dessa possibilidade que os estudantes têm. Saiu uma notícia nesta semana onde um estudante norte-americano criou um programa que descobre se um texto foi escrito por esse ChatGPT, chama-se Edward Tian, tem 22 anos, estuda em Nova Jersey e é responsável por um programa que é o GPT-0. É quase como um antídoto contra esta ferramenta. Daquilo que é também da tua experiência, quais são, já dentro do ensino secundário, os mecanismos que os alunos já tendem a utilizar ou tendem a exagerar neste ChatGPT? Ou da inteligência artificial como um todo? Assim, claro que a inteligência artificial não é só o ChatGPT, mas acabamos por haver essa incidência maior Sim. no ChatGPT. O mal, e mesmo no ensino secundário, eu acho é quando nós acabamos por perder o espírito crítico, o sentido crítico e usamos só o ChatGPT. Eu acho que não tem mal nenhum, eu próprio também já usei, consultar algumas coisas, mas ter cuidado que às vezes a informação nem sempre é exata, portanto convém usar outras fontes, não acreditar só no que eles dizem. Mas quando os alunos sucessivamente têm uma pergunta de escrita ou uma produção escrita e vão lá e copiam e colam, eu acho que isso vai trazer problemas para a sociedade em termos de educativo, socio,
em termos educativos, em termos sociais. Portanto, acho que tem que haver lá está, essa tal criação de mecanismos, porque eu sou aluno e eu acho que é uma boa iniciativa e uma boa, ainda bem que inventaram, porque se não houver nenhum travão, acabamos por deixar de pensar por nós, de termos sempre ali o apoio e parece que sem o apoio já não nos conseguimos desenrascar. E eu vejo mesmo que já se nota e que toda a gente já conhece o ChatGPT, que tenho que fazer isto, vou lá e ele faz. Em 5 minutos está feito e acabamos por recorrer sempre àquela bengala. Portanto, acho que isso pode ser prejudicial a um nível futuro. Portanto, E é mesmo isso que eu ia perguntar, é quase como a pergunta de 1 milhão de euros, que é se algum dia estas ferramentas vão substituir o homem. assim, eu não sei, eu acho que ninguém sabe. É difícil prever, além de mais porque a inteligência artificial tem tido evoluções, então, apesar de já existir há muito tempo, só agora é que tem havido mais avanços, não é? Porque se começou a investir e houve o tal boom. Portanto, eu não sei se é possível ou não substituir o homem, espero bem que não, para o bem da nossa sociedade, porque eu acho que o homem é necessário, mas é impossível prever se consegue ou não substituir o homem. O que é certo é que é a primeira tecnologia que é capaz de tomar decisões por si, portanto tem os seus tem as suas vantagens, mas tem os seus perigos, e é a primeira tecnologia capaz de criar coisas novas. Portanto, o que eu acho que tem que haver, mas isso tem que vir da parte dos governos, nós não podemos proibir a sua pesquisa e o seu desenvolvimento, mas eu acho que devemos regular a sua aplicação na sociedade, porque senão, lá está, se os humanos não conseguirem acompanhar a transição digital, a inteligência artificial, vamos ficar para trás e pode causar problemas muito grandes, pronto. Diogo, a mesma pergunta para ti. Será que estas ferramentas, esta inteligência artificial podem, por exemplo, substituir a mim, que faz jornalismo e que, por exemplo, uma mera notícia ou um mero aviso pode ser transformado em notícia pelo ChatGPT? E também colocando a questão que o Carlos agora levantava, que é que regulação é que um governo pode dar, neste momento, para estas ferramentas? Para responder à primeira pergunta, como o Carlos disse, é um bocado difícil de prever. Acha que pode ser assustador? Por agora não. Eu acho que por agora nós estamos muito tranquilizados ainda, porque embora o ChatGPT, vou dando sempre o exemplo do ChatGPT porque Sim. está na voga. Embora o ChatGPT faz aquilo que faz e tem as capacidades que tem, como o Carlos disse, ainda falha muito. E tu não consegues substituir completamente uma pessoa, ou concordar em plena consciência substituir uma pessoa quando tens um modelo que ainda falha. Reforçando ainda, todo modelo que é usado na inteligência artificial hoje em dia é sempre tendencioso. Tu nunca consegues ter um modelo que não seja tendencioso. Os modelos são feitos com base em informações recolhidas, e como tal, por exemplo, left-wing e right-wing, direita-esquerda, se as informações que ele recolhe são mais direita, ele vai ser mais tendencioso para a direita, se para a esquerda, para a esquerda. Pelo que a nível de jornalismo e tudo mais, eu acho que por agora ainda estás safo. A nível governamental e organizacional, eu acho que o maior problema agora é regularizar exatamente de onde vêm as fontes que são usadas para treinar a inteligência artificial. Ok? Isto falando de redes neuronais e inteligência artificial supervisional. Um, uh, mas a nível de urgência de fazer isso, é urgente. Sim, nós estamos a evoluir a inteligência artificial, mas isto nós não sabemos o que é que vem para a semana, ou não sabemos o que é que vem para o ano. Isto tanto pode estagnar, como podemos dar outro salto e estamos noutro patamar completamente. Mas acho que ainda não tem a gravidade que as pessoas tendem a dar àquilo. Ok. Inteligência artificial. Muito bem, continuamos em direto nos 90.9 FM, em altitude.fm ou no nosso Facebook. Já passámos pela transição digital, já entramos pela inteligência artificial, mas vamos recuar um pouco nesta inteligência artificial, até porque há um mecanismo que antes do grande desenvolvimento, ou vamos dizer, do grande boom da inteligência artificial, há os algoritmos. Há algo que prevê as tuas ações, há algo que prevê aquilo que tu queres ver, aquilo que tu queres, por exemplo, comprar. Passando a conversa novamente para o Carlos,
achas que o algoritmo é um problema ainda maior que a inteligência artificial, visto que pode, por exemplo, influenciar as tuas escolhas, as tuas atitudes, as tuas opiniões, ou o algoritmo já é algo da inteligência artificial? É assim, eu acho que são ambos coisas muito boas, mas que podem ser ambos considerados um problema e que podem ambos trazer coisas prejudiciais. No caso dos algoritmos, nós vemos que nós temos o caso do YouTube, por exemplo. O YouTube tem uma série de vídeos e nós vamos pesquisar um tema e provavelmente a seguir ao vídeo desse tema ele vai-nos arranjar um vídeo de uma teoria de conspiração sobre esse tema. Porquê? Porque o algoritmo aprendeu que para nos captar é mais fácil se for uma coisa sensacionalista, se for uma coisa da violência, se for uma teoria da conspiração. Portanto, acabamos por ver que os próprios algoritmos às vezes já estão a influenciar as pessoas a pensar de determinada forma, o que pode ser prejudicial, tal e qual como a inteligência artificial também pode influenciar-nos, até porque uma das coisas que a inteligência artificial permite é fazer os deepfakes, né? Pegar nas imagens de alguém e meter uma determinada pessoa a dizer uma coisa que ela não disse e também pode influenciar as outras. Por isso é que eu acho que são tudo campos que, se forem usados para o mal, podem ser muito prejudiciais para a sociedade. Portanto, um algoritmo nos pode conseguir influenciar através dos resultados de pesquisa que nos mostra, dos vídeos que nos sugere, com uma inteligência artificial a fazer-se passar por um humano e com a evolução, se calhar qualquer dia já nem agora ainda dá para dar conta, mas podemos já nem dar conta que estamos a falar com uma inteligência artificial. Isso é que pode ser realmente um problema, ambos serem um grande problema. Portanto, eu dizer que é mais perigoso um algoritmo ou uma inteligência artificial é um bocadinho difícil. Eu acho que ambos têm que haver uma parte de controle e de haver normas e tem que se ter cuidado e não acreditarmos em tudo, não é? Já nas redes sociais há as fake news e pronto, às vezes os próprios algoritmos surgem as fake news porque lá está, porque chamam mais a atenção e nós acabamos o algoritmo quer, não é, nem sempre é dar-nos a informação mais viável, é sim manter-nos o maior número de tempo conectados àquele site, àquela página, daí eu acho que haver estes problemas. Diogo, a mesma pergunta para ti. São algoritmos sendo um problema adjuvante daquilo que é a inteligência artificial ou já está dentro desta temática que é esta ferramenta, a inteligência artificial, que continua a ser essa ferramenta e não algo para substituir o homem? Quando tu falas de algoritmos, eu estou a assumir que seja do YouTube ou do Sim, Facebook, sim. porque algoritmo é uma coisa muito geral. Qualquer programa é um algoritmo. Ok? Um algoritmo é só uma lista de instruções que o computador segue. Claro que o algoritmo usado na maior parte dos programas de recomendação, seja YouTube, seja Facebook, seja o que seja, já se integram sim na inteligência artificial. Já o ChatGPT pertence a uma classe de inteligência artificial que é Machine Learning. Ok? Só para deixar isso esclarecido. Portanto, e acho que isso resume um bocado a minha resposta. Sim, já é inteligência artificial, mas a maior parte deles não passam de análises estatísticas, ok? Ele simplesmente faz a ligação entre o que tu viste, tu, por exemplo, és meu amigo, tu viste um vídeo, então ele vai-me recomendar o mesmo vídeo. As recomendações são feitas sempre com base estatística. Ainda não temos. Já começa a haver, e certo que há, nós não sabemos ver os mecanismos que muitos deles usam, machine learning de facto adaptado para isso. A nível da urgência, como disse o Carlos, temos os deepfakes e tudo mais, que acredito que por agora ainda é um bocado pelo nosso próprio julgamento, ainda conseguimos detectar bem, de vez em quando. Pode ser um problema, por exemplo, jurídico, em que tu estás quase a fingir que és alguém e estás a, por exemplo, cometer crimes fingindo. Claro, que claro, és sim. Eu não sei se viste, houve o programa da Filomena Cautela, um programa cautelar, em que ela falou exatamente de inteligência artificial e machine learning e tudo mais, e tinha o exemplo que de uma notícia de um rapaz que se fez passar não sei por quem para mandar uma mensagem aos pais de outra pessoa para lhe mandar dinheiro. Tinha partido de telemóvel, coisa do género. E isso sim, tens um problema. Também temos a situação em Hollywood, que aquela empresa queria criar modelos dos atores para usá-los em filmes posteriores, pagava-lhes um dia de trabalho e aquilo causou toda aquela greve de Hollywood. Envolve muita coisa. A transição se calhar não está a ser tão smooth como devia ser.
Então é um bocado mais atenuada porque envolve muito mais coisa do que nós achávamos a princípio. E é uma coisa que ainda tem de ser muito bem pensada antes de começarmos a aplicar leis a torto e a direito e antes de começarmos a fazer exatamente isso, a fazer material a torto e a direito. Estamos a passos largos, a caminhar para passos largos para o final deste programa, mas voltando novamente à transição digital, até porque, e pegando novamente em informações do PRR, retiradas do site do governo, em que esta transição digital, o investimento na transição digital na educação, tem um valor de 500 milhões de euros e sugere alguns objetivos, como remover limitações à utilização integrada dos equipamentos tecnológicos e digitais e suprimir a carência de equipamentos especializados para desenvolver competências digitais e estimular prosseguimento para carreiras STEAM, promovendo igual participação de raparigas e rapazes. O último objetivo aqui nomeado é ultrapassar a dispersão e ineficiência dos sistemas de gestão e informação do sistema educativo. Carlos, há pouco falaste de vários materiais e ferramentas que, por exemplo, foram utilizadas na altura da pandemia, o Kahoot, as ferramentas da escola virtual. Na tua opinião, o que é que estes 500 milhões de euros ou outras iniciativas podem ainda acrescentar, ou o que é mais urgente em termos educativos que estes valores e que este investimento possa trazer, para além das escolas virtuais, para além dos Kahoots, para além de toda, por exemplo, as aulas online, que agora já não são necessárias, mas aquilo que é mais urgente para esta transição digital na educação, na tua opinião, em termos práticos? Em termos práticos, assim, portanto, computador já temos, se bem que para mim, começamos logo, o problema começa logo no dispositivo. Eu acho que isto é o que eu defendo. No caso do Magalhães, que vocês falaram no início, para quando foi criado, foi uma inovação, foi uma coisa nova, não havia quase acesso a computadores. Quando nós, na altura, pronto, agora, os computadores que nos deram, na maior parte dos casos, acabam por já estar um bocadinho obsoletos e não ser os ideais para ser de cadernos digitais ou para consultar manuais. Portanto, eu acho que o problema do nosso governo é que eles investiram 500 milhões, não é? Mas não foi logo para mim no equipamento certo. Eu acho que se calhar um tablet ou uma espécie de um Surface, pronto, isto não favorecendo marcas, que fosse mais prático para ver manuais digitais, para fazer de caderno, do que um simples computador sem ter as ferramentas essenciais para fazermos a transição digital, acaba por ser insuficiente, porque só dar-nos um equipamento que não tem licenças nenhumas, na maior parte dos casos, e também acabam por não haver esse tal ensinamento que tão simples quanto eu esqueço-me da passe. Se eu não tiver nenhuma conta Microsoft e se não souber a passe, o que é que tenho que fazer? Tenho que formatar o computador e pronto, acabo por perder o que lá está, mas é a solução mais fácil. Ninguém, a não ser quem seja de informática, e às vezes nem os alunos de informática sabem fazer isso, portanto acabam por ir. Eu acho que não houve o investimento em saber mexer propriamente dito no sistema operativo do computador, nos programas, e resolver problemas. Então acaba por, como às vezes também estão poucos professores e tão poucos professores a tratar da transição digital da escola, acaba por haver um acumular de muitos problemas que depois demoram muito para resolver. E mais, eu acho que faria muito sentido nas nossas escolas, no nível geral, em Portugal, ter técnicos de informática. Porquê? Porque hoje em dia todos os equipamentos, desde a rede Minendu, aos computadores que a própria escola tem, aos nossos computadores, aos projetores, precisam de manutenção. E se não houver técnicos informáticos, os professores não têm informação para fazer essa tal manutenção. Portanto, o que é que acontece? O programa liga-se a uma empresa quando há os fundos, e passado não sei quanto tempo vai lá a empresa a compor aquilo, mas depois, no dia a seguir, houve outro problema, andamos sempre dependentes. Portanto, eu acho que era muito importante ter técnicos informáticos para tratar estes computadores, dos limpar, de todos os equipamentos digitais que a escola tem, haver um investimento, nem que fosse, por exemplo, nas aulas de TIC,
pensarmos um bocadinho no programa para os alunos saberem ir às definições, mudar o nome do utilizador, coisas simples, definir uma palavra-passe, que às vezes são simples para nós, mas ainda nem todos sabemos. E se calhar adaptar o dispositivo mais para o fim. No caso, nós vemos os universitários, a maior parte, quando é engenharia informática, acabam por ter um computador, pronto, é programas, é código, é essas coisas todas. Mas quando é medicina, advocacia, arranjamos um tablet, podemos escrever, podemos aceder facilmente aos e-readers, enquanto se calhar o equipamento que nos foi dado não é o melhor, nem tem as melhores condições para haver a tal smooth transição digital, e acho que foi aí que falhámos um bocadinho, pronto. Diogo, a mesma pergunta para ti, agora no plano do ensino superior, estes fundos ou estas medidas a nível prático, o que é urgente no ensino superior para fazer uma transição digital e também para se ter, e há pouco vocês falaram muito deste termo da literacia digital, é uma transição mais segura e mais sólida. E era isso que eu ia exatamente bater. Aí está. Nós, como os professores que temos realmente da área de informática, normalmente não temos tantos problemas, e mesmo no Covid estavam mais bem adaptados a dar as aulas. Tanto que eu acho que na altura o Covid no ensino superior, pelo menos na minha instituição, correu super bem. Foi tudo bastante sólido. Estava tudo muito bem pensado. Mas aí está, falhou mais uma vez para os professores que não eram tanto da área, por exemplo, aquelas cadeiras introdutórias de matemáticas e coisas mais analógicas, digamos assim, que é preciso escrever mais ou estar mesmo com papel e caneta. Acho que a transição não foi tão sólida. Não quero culpabilizar professores nem coisa do género, porque não é essa a situação. Uma questão é exatamente de literacia e dos meios que eles tinham na altura para conseguir dar as aulas. Ainda assim acho que correu relativamente bem. Não sei, enquanto à questão que o Carlos estava a falar, como é que correu no ensino superior a entrega de computadores e fornecimento de material a alunos, portanto também não posso comentar muito nisso. Mas sim. Muito bem, estamos no final deste nosso programa. Agradecer novamente aos dois pela presença, mas de uma forma muito concreta, Carlos, não só para os jovens, mas também para a sociedade em geral. Que conselhos é que a população deve seguir para não só ter uma transição digital mais segura, ter os melhores dispositivos, ter aquelas que são as condições mais inteligentes para se adaptar a este novo mundo, já se pode chamar novo mundo. Que conselhos é que lhes dás? Conselhos. É difícil se calhar começar, não é? Mas pronto, é assim. Eu acho que o equipamento vai ser sempre necessário, e vimos que pelo menos o Estado já esteve a ter, pelo menos nos jovens, teve este investimento, e espero eu que já quase todos os jovens de Portugal já tenham acesso. Pode não ser tão bom, pode ser pior, pode ser melhor, mas já tenham acesso a um computador, portanto já têm como começar. E depois, eu acho que só precisamos ter cuidado, porque hoje em dia na internet também há muita desinformação, há muito lixo, por assim dizer, mas se conseguirmos ir a boas fontes, mesmo o ChatGPT também tem boas soluções e também ajuda a ensinar, e há outras ferramentas, por exemplo, a Khan Academy, que usa a inteligência artificial para tentar ensinar o aluno, não dar a resposta, mas fazê-lo pensar e corrigir os erros. Eu acho que já há muitas ferramentas, e a nossa geração tem essa vantagem. Há muitas ferramentas gratuitas na internet que nos permitem conhecer e descobrir, e nós vamos ver ao YouTube, vamos pesquisar e conseguimos descobrir o mundo, conseguimos ter acesso na nossa mão a milhares de conteúdos. Eu acho que é sempre muito importante termos atenção às fontes, ver o que estamos a ler e não acreditar em tudo. Se nós conseguimos ter esse tal pensamento crítico, que é esse o único medo que eu tenho que se perca com o ChatGPT, não é? Eu acho que é mais fácil conseguirmos, porque nós temos um problema. Se nós formos ao Google, por norma há sempre alguém que teve o mesmo problema, portanto vamos conseguir encontrar ou um amigo, ou ir até aos professores, no caso de nós alunos, que é mais fácil. Muitos temos aulas de TIC, se não tivermos também devemos conhecer algum professor que já nos deu TIC, e se calhar podemos ir falar com ele, e eles, a maior parte deles acabam por estar disponíveis para nos tirar uma dúvida ou para nos ajudar, ou mesmo os colegas. Portanto, acho que hoje em dia está tudo na internet, portanto, tendo cuidado e tendo vontade de aprender, conseguimos aprender tudo. Claro que é, pronto, ter acesso às condições básicas, o computador, a internet, mas que hoje em dia acho que mesmo a questão da internet, acho que no ensino superior também foi igual, também nos dão uns X gigas
de net por mês para conseguirmos ter acesso aos conteúdos digitais. Portanto, acho que estamos no bom caminho. Há lacunas, como em todas as revoluções há sempre lacunas, mas acho que estamos no bom caminho. Diogo, quais são os desafios, ou neste caso, desafios não, mas os conselhos que podes dar aos nossos ouvintes para que essa transição digital e também os cuidados que há pouco o Carlos estava a referir em usar ferramentas de inteligência artificial? Ahm, eu acho que sim. Primeiro queria só reforçar Sim. o que o Carlos disse sobre as fontes e tudo mais, que acho que é o que vejo mais a correr mal hoje em dia. A nível de desinformação, eu vejo muita gente a começar a culpar a inteligência artificial por gerar notícias de desinformação e artigos desinformativos, quando na realidade o problema nunca é da inteligência artificial, é sim das pessoas que não verificam esses mesmos artigos. E acho que é o maior problema que enfrentamos hoje com a inteligência artificial. Quer dizer, a informação hoje em dia é a chave para tudo. E se essa informação não for bem analisada e bem confirmada, temos um problema em mãos, como é óbvio. Porque aí está, como eu estava a falar há pouco, os modelos são sempre biased, são sempre tendenciosos. Se a pessoa que fez o modelo é um bocado mais tendenciosa para um lado, a notícia muito provavelmente vem desformada para tender para esse lado. Hum. A nível político e tudo mais é sempre muito complicado, mas acho que cada vez mais temos desenvolvido ferramentas também para detectar essas tendências e essas desinformações a confirmar entre diferentes fontes se realmente a notícia é verdadeira ou falsa. A nível do trabalho, eu acho que sim, estamos a ir no meu caminho. Acho que temos cada vez mais agora temos tido um aumento de cursos virados para a inteligência artificial e prompt engineers, que são engenheiros formados para usar a inteligência artificial para certos fins. E acho que realmente estamos a ir num bom caminho. Ainda há muito para desenvolver, mas estamos num bom caminho. Diogo Diniz, Carlos Xavier, muito obrigado pela vossa presença Obrigado. neste programa. O Geração 2000 fica por aqui esta semana. Muito obrigado por estar nessa companhia. Fique no Altitude e tenha um resto de boa semana.